Nossa, se me falassem 10 anos atrás que ia estar gravando vídeo, já ia ser estranho. Ainda que eu ia estar falando bem do Felipe Neto, aí acabou-se o mundo. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo do Giro com Giro. Eu sou o Giro e nós vamos girar sobre o Felipe Neto. E antes de falar do meu xará, Felipe, também, que nem eu, e eu sei que um monte de gente esquece que meu nome é Felipe, mas enfim, curte aí o vídeo, já vamos começar dando aquele apoio e bora lá. Olha, tem tanta coisa pra falar sobre o Felipe Neto que eu nem sei por onde começar, mas podemos começar falando que ele era um bobão, que falava várias merdas, que só reclamava de tudo, e foi assim que ele fez sucesso mais de 10 anos atrás, e nananana. Eu era novinho, né? Mas enfim, e ao longo do tempo ele foi evoluindo algumas coisas até chegar hoje. E a primeira coisa que eu queria ressaltar é, não agora, porque essa imagem dele já mudou tem um tempo, mas vamos dizer de um ano mais ou menos pra cá, ele vem mudando muito a imagem dele perante as pessoas, né? E naquela época eu já falava sobre algumas coisas que eu vou falar aqui hoje, e que as pessoas, eu já falei isso em outro vídeo, até linkar aqui, que as pessoas elas têm uma imagem de você de quando elas te viram, muito tempo atrás. Então se, por exemplo, elas viram você numa época, e aí nunca mais viram, e aí te veem 5 anos depois, ela não vai ficar pensando, nossa, quem será que agora é essa pessoa? Quem será que agora é esse Felipe Neto de 5 anos depois? Não, ela vai pensar, ah, olha, aquele cara que eu conheci 5 anos atrás, que era assim. Já rotula, como se não tivesse passado tempo nenhum, como se a pessoa não tivesse mudado. É aquela expectativa. A expectativa que a pessoa tem de que você é hoje é a expectativa de 5 anos atrás, de quando ela te conhecia, de quando ela te viu, entendeu? Mas não a expectativa de, nossa, o que será que mudou em Felipe Neto? Né? Como será que essa pessoa mudou? E isso não existe. Então já começa a crítica por aí, entendeu? E uma coisa que eu sempre falo é que para você conseguir mudar, você precisa saber que você pode estar errado, porque aí você abre espaço para ouvir, para ter novas ideias, para refletir, para mudar, de fato, né? Porque você já acha que você já tá certo, tem que mudar. Então, o grande pilar, assim, da mudança, de você estar aberto a mudar, refletir e mudar, é a humildade, né? Começa pela humildade, que é uma coisa que ele vem demonstrando muito. Ele até passou no Roda Viva um tempo atrás aí, que inclusive foi histórico esse Roda Viva, tava no top 2 e não sei quantas visualizações, não foi assim. Mas enfim, foi falado sobre isso, sobre humildade, né? Essa questão de admitir que cometeu muitos erros, de falar, eu pensava de um jeito que não era legal, fiz coisas que não eram legais, e aí eu percebi, eu refleti, me acusaram de coisas, eu refleti em cima disso, e aí eu mudei e tive um posicionamento melhor. Então, é essa questão, sabe, de você saber que você sempre pode ser melhor amanhã do que você está sendo hoje, do que você foi ontem. Então, que conforme você vai refletindo, estudando, agregando, você vai ser uma pessoa melhor, e isso é infinito. Então, isso é uma coisa que exige humildade, e que é muito importante, e que eu acredito muito. Até porque se eu não acreditasse que as pessoas mudam, eu acho que eu não estaria fazendo esse canal, entendeu? Porque ele é pra isso. Então, começamos por aí, né? Mas tem uma questão muito grande, que é, por ele ser o maior youtuber do Brasil, que dá seus posicionamentos, então quando ele fala, as pessoas escutam, né? E isso gera grandes movimentos. Então, eu acho que o primeiro exemplo de quando as pessoas realmente sentiram isso, não só pelo poder de influência, mas como pelo poder econômico também, a influência economicamente e a influência como digital influencer, né? Foi quando ele comprou aquelas revistas lá da Marvel, em saquinho preto, que falava, não é, para pessoas atrasadas, eu vou colocar aqui a foto. Mas enfim, que foi quando ele viu um movimento que era extremamente homofóbico e resolveu que ele ia agir contra e comprou vários livros, distribuiu de graça e tudo mais. Foi histórico, foi assim, foi uma questão super assim, sabe? Eu acho que foi um marco até da luta contra a LGBTfobia, contra esse tipo de governo opressor. Então foi muito importante, né? Eu vi muita gente falando, mas quem é ele pra fazer isso? Faz isso, mas faz outras merda. E tipo, o que tem a ver, sabe? Ele tá ajudando de qualquer jeito. Foi um marco dentro do que a gente pode fazer contra. Isso foi noticiado pra todo mundo, sabe? Foi muito marcante aquilo. Muita gente dali pra frente começou a enxergar ele diferente. Eu já queria desde aquela época fazer um vídeo sobre isso. Mas aquilo foi, assim, eu não tenho nem palavras pra dizer que foi surreal o quanto ele colaborou, sabe? E precisava ter muito dinheiro também pra fazer tudo isso que ele fez, né? E se posicionou contra governo, foi contra as autoridades, sabe? Foi uma coisa de louco. Bem aquarianinho. E ele mesmo não acredita em signos, né? Diz que a gente não concordava em tudo. Mas enfim, até para exemplificar esse poder que ele tem hoje, né, das influências e tal, eu já falei também um pouco sobre isso, né, essa questão do quanto a gente ouve, idolatra e dá responsabilidade na mão de quem fala com muita gente. A gente também tem que lembrar da responsabilidade de todo mundo, porque todo mundo fala com pessoas e convence pessoas, seja um a um, seja com amigos, seja na reunião da família, com briga, sei lá, mas todo mundo influencia todo mundo. Claro que as pessoas têm um peso maior, mas a gente tem que ser consciente da nossa influência também, de formiguinhas, que é maior do que se a gente olhar para os gafanhotos, né, então todo mundo tem que ter essa consciência, mas
Mas pensando nos gafanhotos agora, né? Ele se posicionou claramente no Twitter, falando sobre... Ele fez um videozinho falando sobre o quanto as pessoas que não se posicionam politicamente são cúmplices do fascismo, né? Eu vou colocar um trecho aqui. Tolerância do momento que foi assim, ó, não dá mais. Se você fica calado agora, você é cúmplice. Foi o momento que o Bolsonaro começou a ameaçar o STF, o Congresso Nacional. No momento que ele vai numa manifestação que pede o fechamento do STF e do Congresso Nacional, que pede a implementação do AI-5, de uma ditadura militar, e ele vai nessa manifestação, ele sobe no palanque dessa manifestação, e ele grita no palanque dessa manifestação: acabou passada de pano. Influenciador que não se manifesta agora é cúmplice. Estamos oficialmente contra um regime fascista. E quem se cala perante o fascismo é fascista. Então, basicamente, ele colocou uma carga enorme para as pessoas que eram isentões, né, que estavam com medo de perder seguidores e tudo mais, e não falar nada sobre política, nesse momento em que a gente está vivendo, assim, um presidente que vai em manifestação para a volta do AI-5, do regime militar, que quer manifestação contra o STF, enfim, umas coisas loucas, né, que a gente olha e fala, gente, não é possível que isso está acontecendo e ninguém tá, sabe, num super alarde, tem gente que não se posiciona, tem gente que não fala que é um absurdo. Então, isso fez grandes pressões em muita gente. Né? Depois desse vídeo que bombou muito, inclusive acho que esse foi o motivo até dele ir pro Roda Viva, até a Anitta, né? Aconteceu uma coisa muito curiosa, que foi depois que ele fez essa pressão, que as pessoas sentiram essa pressão e todo mundo começou a cobrar dessas pessoas, a Anitta, que foi uma das pessoas marcadas por não querer se manifestar, né? Ela foi numa entrevista com o Bial e ela falou exatamente sobre essa questão de cobrarem muito esse posicionamento nos últimos dias, e ela falar, bom, como é que eu vou me posicionar politicamente se eu não entendo nada de política? Então eu resolvi me politizar, resolvi estudar sobre política. E aí ela começou a fazer live no Instagram dela, que inclusive tá tendo ainda, acho que ela vai fazer mais, com a Gabriela Prioli, né, que por acaso é alguém que que virou youtuber e que não sei se é patrocinada a palavra, mas que tá sendo ajudada pela empresa do Felipe Neto, né? Então, enfim, tava tendo aulas com a Gabriela Prioli sobre política e fazendo várias perguntas e tal, tanto coisas que ela não sabia e que ela precisava saber, que precisava aprender, e também para as pessoas que estão seguindo a Anitta, né, que não é pouca gente. Então, meio que todo mundo aprendendo política. E as dúvidas da Anitta lá naquela live eram dúvidas que praticamente todo mundo tem, sabe? Mesmo que sejam coisas básicas de como funcionam os poderes e até onde vai municipal e tudo mais, que é uma coisa que todo mundo deveria saber, esse básico, a grande maioria não sabe, né? Então, cabe muito esse posicionamento da Anitta também de falar, não sei, preciso aprender. Depois que eu aprender, eu vejo o que eu faço. Claro que de certa forma foi uma desculpa de tipo, eu vou falar isso aqui porque é bonitinho, aí depois, pra justificar, porque eu não escolhi lados, e aí depois eu vou falar, mas ainda assim ela tomar isso e as pessoas consumirem dúvidas sobre política também é muito bom. Então, o quanto essa pressão que o Felipe Neto fez nos chegou em outras pessoas que também são influentes, que se obrigaram a tomar um posicionamento que tá colaborando pra gente se politizar mais. Então, isso tá sendo muito importante, sabe? É aquele menino que falava merda de 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, que agora tá forçando as pessoas a se politizarem mais, sabe? E tá mudando o Brasil, sabe? Então, é muito louco isso, né? Tanto o poder das redes, o poder das pessoas, o poder de se politizar, o poder das massas, o poder das cobranças através do começo de influenciadores, né? Tem até o movimento da bandeira do Brasil agora que ele colocou no Twitter das pessoas que são contra o Bolsonaro também colocarem a bandeira do Brasil para não deixar a bandeira do Brasil ser um símbolo de extrema-direita, né? Para ressignificar. E isso também está acontecendo. Então, o quanto a gente está vivendo hoje, né? Desde as eleições, inclusive, um negócio totalmente voltado para as mídias sociais, o quanto a gente deixou isso acontecer, mas o quanto a gente pode, inclusive, usar do nosso poder das mídias sociais para também fazer mudanças. Então, eu acho isso muito louco, né? Eu admiro muito Felipe Neto nessa questão toda. De novo, admirar não significa concordar 100% em todas as coisas, mas eu admiro muito, eu acho que todo mundo precisa ser mais humilde, como ele tá sendo super, né? Estudar, como ele também parece estar, e tomar esses posicionamentos e tal, cobrar das outras pessoas e perceber o que tá acontecendo em volta e tomar uma atitude. Né? Então, eu me inspiro, inclusive eu acho que eu preciso ser mais como ele, nesses sentidos especificamente. E basicamente é isso. Então, espero que tenha sido muito produtivo, tudo isso daí que eu falei, que a gente saia daqui não glorificando de pé o Felipe Neto, mas, né, tipo, sabendo que algumas coisas que ele tá fazendo são importantíssimas e que a gente tem que se inspirar mesmo e tomar como exemplo e tentar mudar essa situação toda que a gente tá vivendo, né? E é isso. Curte, se inscreve e tchau! Ai, tem uma ideia pra thumb. Os óculos escuros.